Então, hoje, eu queria chamar a professora Amon Pinho aqui, que vai fazer a palestra Cultura Brasileira, Não Europeísmos, Universalismo. Amon realizou estudos pós-doutorais em filosofia pela Universidade de Lisboa e doutorou-se em História pela Universidade de São Paulo. É professor associado dos Institutos de Filosofia, Pós-Graduação e de História, Graduação e Pós-Graduação, da Universidade de Uberlândia, pesquisador associado no Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa e diretor da Cátedra Agostinho da Silva, UFU, de Estudos Humanísticos, elemento da Rede Internacional de Docência e Pesquisa do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa de Portugal. Atuando nas áreas de História e Filosofia, tem publicado livros e artigos no Brasil e no exterior e é o responsável pela coordenação científica e editorial da Biblioteca Agostinho da Silva, na editora Realizações, e da coleção Walter Benjamin, na editora Edra. Amon, muito obrigado. Quero aproveitar, antes de passar para o Amon, convidá-los para estar aqui amanhã. A gente tem a sessão do filme do André Luiz Oliveira, Mito e Música, a mensagem de Fernando Pessoa. Será... Depois eu confirmo o horário da sessão, eu nunca lembro, a gente faz programação, mas eu não lembro. 19? 19 horas. Então, estão convidados. Então, Amon, muito obrigado pela sua presença aqui. Agora é contigo. O microfone deixa ele mesmo. Deixa aí, se tiver problema, você... Tá. Né? Muito boa noite. Eu, à partida, queria agradecer, né, muitíssimo a presença de todos e todas vocês. Dizer que é uma honra, né, muito grande, né, muito expressiva, poder apresentar, não é, aquilo que eu estou estudando para pessoas que me são tão caras, né, já que eu tenho aqui nessa audiência amigos muito queridos, né, de longa data. E isso é de grande importância, não é? Isso é de grande relevância. Poder dialogar depois daquilo que for apresentado, poder dialogar com todos e todas vocês. Eu preparei, né, um texto que eu vou assim ler de modo falado, tá certo? E de maneira também bastante pausada, para que vocês possam acompanhar com clareza, e também evitando que, se fosse uma palestra mais livre, mais solta, eu acabasse por fazer digressões e a coisa se estender, e eu não consegui colocar tudo o que quero de maneira suficientemente objetiva. Esse texto que eu vou apresentar, ele é um texto de tese, né? Ou seja, há uma ideia muito clara a ser defendida. E trata-se de um trabalho em curso. Portanto, também o que eu estou trazendo para vocês são hipóteses de trabalho. E daí a importância de depois dialogarmos, né, para eu procurar depreender como é que vocês receberam. Que o Agostinho da Silva, ele aparece de maneira estruturante. Ele é citado, ele é referido, claro, mas não tanto quanto poderia, né? Justamente por conta dessa condição estruturante, né? Ele é estrutura, né? A estrutura põe-se sempre, digamos, às ocultas, mas não é por isso que é menos relevante, muito pelo contrário, né? O edifício teórico não se sustentaria sem essa estrutura, no caso, essa estrutura agostiniana, né? Então, como abertura para essa nossa conversa, eu gostaria de ler um epígrafe que eu extraí de uma dedicatória que o Jatorrano, que é um professor da Universidade de São Paulo, professor de grego e tradutor, né, e ele traduziu a Teogonia de Hesíodo, né? Traduziu e nessa tradução, né, na publicação dessa tradução, ele precede o texto propriamente de Hesíodo, a Teogonia, de um estudo introdutório. Então é um livro, né, que é do Hesíodo, mas é dele também Jatorrano, né, por conta do longo, do extenso estudo
que ele ali que ele publica. Então, o Hesíodo, como vocês sabem, ele é um poeta, não é, que viveu nos séculos 8 e 7 a.C., na chamada Grécia Arcaica. A gente não está, então, ainda, não chegamos ainda nem à Grécia clássica, né, a Grécia Arcaica. Né? E eu passo, então, a ler essa dedicatória que o Jator Hanno escreve, não é, como epígrafe, tal como aqui falei, e ela sintetiza o fundamental daquilo que depois eu vou passar a expor. Então, o Jator Hanno diz o seguinte: quando Heráclito viu perfeito o seu livrinho, depositou no templo de Ártemis, senhora das feras, a deusa de muitos úberes, quer dizer, de muitos seios, de muitas mamas, né? E as esculturas que a representam assim, né? Uma mulher com uma multiplicidade, né? Uma profusão de mamas, de seios, de úberes. E aí continua, não é, o Jator Hanno. Agora que vejo concluído o meu livrinho, a deusa não tem mais templos, nem as feras têm senhora. Nem as feras são mais ferozes, ainda que sejam piores, contagiosas, poluentes. Como Heráclito pôs em seu livrinho os aforismas de sua sabedoria arcaica, tentei pôr neste meu as dicas das visões que vi e da senda que tenho trilhado e pela qual penso alcançar o telos, né, no sentido de o completamento do meu destino. Outros já passaram por esta senda. Por isso, a novidade de tudo o que eu digo, de novo, está na força da repetição. A força do sábio está em saber dizer o que já dito, com o mesmo vigor com que foi dito pela primeira vez. Evocada ou não, contemplada ou sem templo, a deusa mãe está presente e nos nutre. Vivo nos últimos anos desta idade de ferro, preditos por Hesíodo, e confio este meu livrinho aos que tiverem prazer em falar e ouvir dos deuses sempre vivos, e aos que com eles, com os deuses, vivem. Essa é a dedicatória do Jator Hanno. E daí eu passo, né, a minha exposição propriamente. Então, o tema de fundo que me pareceu de interesse abordar aqui tem que ver com o que eu vou chamar as reservas de não-europeísmo da cultura brasileira. Trata-se de um tema, ou melhor dizendo, trata-se de uma questão que eu considero intrigante, inclusive, com a qual eu me deparei na obra de Agostinho da Silva e sobre a qual eu procurarei refletir nesta oportunidade, não só recorrendo a outros autores, como a minha própria observação, poderia até qualificar essa observação antropológica, de certos traços, certas características do que tenho chamado a cultura popular tradicional luso-afro-ameríndio brasileira. Né? Um conceito que refere uma espécie de todo o nosso mundo agora. Né? Todo o nosso mundo, porque luso-afro-ameríndio brasileira. Como marco introdutório da minha exposição, eu gostaria de lhes projetar a seguinte figura. Essa. Bom, aqui a gente tem uma imagem da Península Ibérica. Né? Anteriormente, é a própria Península Ibérica, mas numa imagem noturna. Tá certo? E a perspectiva aqui é do nordeste para o sudeste da península. Né? Naquele extremo, né, nós temos justamente o Estreito de Gibraltar, tá certo? À esquerda o Mediterrâneo e à direita o Atlântico. Né? Mas, enfim, isso não interessa propriamente desenvolvermos agora. O que interessa para desenvolvermos é esse slide, né? Que a gente visualiza, digamos, o mapa político, né,
nas suas grandes fronteiras nacionais, o mapa político da Península Ibérica. À esquerda está Portugal, né? À direita a Espanha, e logo a seguir, né, mais à direita, portanto, a cadeia montanhosa dos Pirineus. Com a fronteira que separa a Espanha da França, passando justamente sobre ela, né? Então, onde vocês veem aquele risco amarelo que separa a Espanha da França, aquilo, né, em termos geográficos, é a cadeia montanhosa dos Pirineus. Agora, a fronteira, né, essa fronteira que nós aí estamos visualizando, ela não é apenas uma fronteira entre Espanha e França. Ela, não é como vocês podem visualizar a partir dali, né, nós temos a Península Ibérica, os Pirineus, né, está lá grafado. Na verdade, trata-se de uma fronteira entre a Península Ibérica e a Europa, né? De modo que nós podemos falar numa Europa que está aquém, cis, antes dos Pirineus, e que eu vou chamar de Europa cispirenaica, né? A Península Ibérica. E numa Europa que está além, trans, depois dos Pirineus, Europa transpirenaica, sendo de interesse termos em conta essa distinção entre uma Europa periférica hispano-portuguesa de aquém Pirineus, cispirenaica, e uma Europa central franco-germano-ítalo-inglesa de além Pirineus, transpirenaica. E aí eu ponho o problema, né, o problema que eu pretendo tratar. E ponho na forma de uma pergunta, de uma única pergunta que eu vou desdobrar em termos distintos, mas, a rigor, trata-se de uma única pergunta, que diz o seguinte: quão transpirenaica seria a Europa de Cispirineus? Ou, de maneira mais objetiva, quão central ou propriamente europeia seria a periférica Península Ibérica? Pondo ainda noutros termos, seriam os Pirineus uma fronteira natural, geográfica, linguística e cultural apenas, ou poderíamos vê-los, a eles, Pirineus, como uma fronteira também civilizacional? É a pergunta. Ou ainda, até que ponto a Península Ibérica, a Ibéria, é realmente Europa? Bom, eu acho que a gente poderia deixar, né, essas perguntas em suspenso e retomando-as, não é, quando for oportuno. E são perguntas que, à maneira da dedicatória do Jaá Torrano, eu deixo aqui como se fossem, né, essas perguntas um epígrafe, um portal indagativo de entrada para o que a seguir passo a desenvolver, convidando-vos a uma incursão por um romance intitulado A Jangada de Pedra, de José Saramago, né, um outro autor português, cujo centenário de nascimento, inclusive, celebra-se esse ano, né, e, em especial, no último dia 16 de novembro foi celebrado, né, quando ele completou 100 anos, ou completaria 100 anos. Mas o que seria, afinal, isto que a imaginação literária e alegórico-simbólica de Saramago chama de A Jangada de Pedra? A Jangada de Pedra é a já referida Península Ibérica, na qual se situam os territórios desses dois países que atendem pelo nome de Portugal e de Espanha. Mas por que Jangada de Pedra? Por conta da forma geográfica quadrangular ou retangular do território da Ibéria, semelhante à forma das jangadas? Sim, certamente, mas mais grave do que isso, uma vez que o que Saramago nos relata neste romance é a história de uma separação, a saber, a história de uma sobrenatural separação geológica entre a Península Ibérica e a Europa, né? A qualificação de sobrenatural é dele, Saramago, vocês já vão entender na sequência por quê. Pelo menos aqueles que ainda não puderam ler esse romance vão entender na sequência. Quem já leu o sabe, né?
Mas trata-se, conforme veremos, não somente de uma separação, por meio de gigantescas fendas que se abriram ao longo de toda a cadeia montanhosa dos Pirineus, mas separação seguida de deriva, visto que após desprender-se da Europa, a Ibéria como que se torna uma embarcação, uma jangada de pedra que principia uma viagem em alguma medida errática pelo Oceano Atlântico. O insólito acontecimento geológico é descrito por Saramago nos seguintes termos. Está aí ele, Saramago, não é? Tá o slide aí com a citação que eu vou fazer para vocês poderem acompanhar. Então, assim, Saramago descreve, não é, esse insólito acontecimento geológico. Então, a Península Ibérica moveu-se um pouco mais, 1 metro, 2 metros, a experimentar as forças. Houve depois uma pausa, sentiu-se passar nos ares um grande sopro, como a primeira respiração profunda de quem acorda. E essa parte é uma parte que eu retomarei a seguir, por isso friso. Um grande sopro, como a primeira respiração profunda de quem acorda. E a massa de pedra e terra, coberta de cidades, aldeias, rios, bosques, fábricas, matos bravios, campos cultivados, com a sua gente e os seus animais, começou a mover-se. Barca que se afasta do porto e aponta ao mar outra vez, desconhecido. A singradura, isto é, o percurso navegado desta Ibéria, jangada de pedra, pelo Atlântico, é toda ela assinalada por acontecimentos marcantes e peripécias romanescas, né? Trata-se de um romance, que não nos é possível aqui tratar em função do tempo de apresentação disponível. Basta-nos, no entanto, dizer que, uma vez liberta da Europa, a península perfará uma trajetória em sentido latitudinal, de leste para oeste, pelo Atlântico Norte, para, na sequência, rumar longitudinalmente para o Atlântico Sul. Né? Então, há um movimento latitudinal e outro longitudinal rumo ao Atlântico Sul. E, com isso, ela, não é, Península Ibérica Jangada de Pedra, vai se deslocar, portanto, de latitudes europeias e norte-americanas para latitudes latino-americanas e africanas. Né? Esse é o percurso que ela faz. Há, todavia, algo que é preciso destacar. Naquele seu deslocamento horizontal, latitudinal, de gradual distanciamento da Europa, por um lado, e concomitante aproximação das costas litorâneas de Estados Unidos e Canadá, por outro, há um momento em que a península, sem sobreaviso, estanca seu movimento. Movimento que, passado algum tempo, será retomado igualmente de súbito. E aí temos uma nova citação. Mas agora, diz Saramago, referindo-se a esse novo movimento que instaura-se de súbito, também de súbito, mas agora, e o espanto foi geral e mundial, o movimento não era para o Ocidente, nem para o Oriente, para Sul ou para Norte. A península girava sobre si mesma em sentido diabólico, isto é, contrário ao dos ponteiros do relógio. Como um carrossel num sonho, e pondo em causa todas as leis físicas pelas quais o planeta Terra era regido, cito Saramago, a península rodava majestosamente no meio do Atlântico. Fim de citação. E rodava em sentido anti-horário, de maneira a evidenciar, sem margem para dúvidas, que aquela sucessão de fenômenos extraordinários em curso era eminentemente subversora. Subversora não somente das leis da física, mas dos ritmos da natureza, do posicionamento relativo dos astros no firmamento,
e da própria maneira como o espaço-tempo era experimentado por todos que habitavam o rodopiante território. Ele está pulando o slide, não sei porquê. Ah, está ali. Ele pula o slide. Ai, está aí, é esse. Visto da península, considera Saramago, o universo transformava-se pouco a pouco. Todos os dias o sol nascia num ponto diferente do horizonte, e a lua e as estrelas era preciso procurá-las no céu. Era como se o universo estivesse a ser reorganizado de uma ponta a outra. Devia ser já inverno, mas o inverno que parecia estar à porta tinha recuado. Não era inverno, outono não era, primavera nem pensar, verão também não podia ser. Era uma estação suspensa, sem data, como se estivéssemos no princípio do mundo. As evoluções da península sobre o Atlântico materializavam-se, portanto, como um revolucionar-se da Ibéria a ela própria. E um revolucionar-se que, ao deslocar rigorosamente tudo, abria espaço e criava condições para uma realocação total de todas as coisas. O transcurso habitual e ordinário, o transcurso habitual e ordinário da vida e dos acontecimentos, fossem naturais, fossem sociais ou culturais, encontrava-se em suspensão. Girava, então, a península. E no instante em que uma meia volta perfeita se completou, ela, a península, ficou literalmente de pernas para o ar. Com a porção norte, por exemplo, as Astúrias, toda voltada para o sul. Né? É essa última figura. Né? Eu aqui como que recriei o movimento, não é, de virada, né? O rodopio da própria península, né? Em sentido anti-horário. Então, nesse momento em que ela fica literalmente de pernas para o ar, com a porção norte, por exemplo, as Astúrias, toda voltada para o sul, e o lado ocidental, por exemplo, Portugal, inteiramente virado para o oriente, né? É nesse exato e sobrenatural minuto em que ela, Ibéria, se põe inteira de ponta cabeça, literal e simbolicamente invertida. É aí, nesse momento, que a Ibéria principia, sem deixar de girar, um repentino mergulho em direção ao sul. Conta-nos o narrador do romance que, por essa altura, um anônimo poeta português, de forma tão inspirada quanto intuitiva, comparou o duplo movimento da península, o de rotação sobre si mesma e o de descida para o sul, ao de uma criança que no ventre de sua mãe dá a primeira cambalhota de sua vida, visando descer e realizar no útero o encaixe desde o qual pudesse vir à luz. Certeira era a intuição do poeta, pois disso mesmo se tratava. Ao longo daqueles meses em que esteve em aparente deriva, após se desprender da Europa, a Ibéria experienciou o impensável, o extraordinário, o inaudito, e, ao tê-lo experienciado, pôde repensar-se fundamentalmente e em todos os níveis. À viagem externa correspondeu uma outra viagem, interna, de busca plural de sua identidade histórica, cultural e civilizacional. Busca na forma de uma autognose, de um conhecimento e reconhecimento de si no que teria de mais próprio, de uma arqueologia radical da sua história e de uma retomada profunda de suas tradições mais autênticas e de reencontro dela, Ibéria, consigo mesma. E eis que no decurso
desse duplo movimento de girar sobre si mesma e de navegar para o sul, relata-nos o romance 1 que todas, ou quase todas as mulheres férteis da Península Ibérica se declararam grávidas. E 2, que a Ibéria, no seu movimento, havia alcançado um ponto de sua trajetória para o sul, não mais situado como antes entre a América do Norte e a Europa, mas entre a América Central e a África. Prosseguia a Ibéria no seu descenso sul, já não mais norteava e sim suleava, quando repentinamente interrompeu a sua rotação. E na posição vertical em que o giro a deixou, continuou a cair. Então interrompe-se o movimento de rotação, persiste o movimento de queda rumo ao sul. Nessa posição. Posição vertical para a qual o narrador de A Jangada de Pedra chama a nossa atenção. Pois não é que naquela vertical posição, após ter rodado em sentido anti-horário, algo como 270 graus, isto é, 3/4 de circunferência, pois não é que naquela posição parecia o território da península, em sua forma geográfica, um símile, um semelhante, um gêmeo das geografias tanto da América do Sul quanto da África? Prosseguiu a península um tanto mais sua navegação no rumo do Atlântico Sul, devagar, e daí parou. Parou como ser renovado que viajando se transformou. Como criança, simbólica criança, que deu uma cambalhota subvertendo o espaço-tempo e que de pé, na vertical, acabara de renascer. Ali estava ela, no meio do Atlântico, nas proximidades da linha do Equador, como uma alpondra, uma pedra passadeira, uma pedra de passagem a ligar Sul-Américas e Áfricas, e a com ambas formar uma espécie de trindade. E daí eu fiz uma montagem, não é? A partir da descrição que o Saramago nos apresenta, né? Temos a América do Sul, a tal Península Ibérica, a tal Jangada de Pedra, não é? No ponto limite que ela alcança, com a sua singradura, com a sua trajetória, e ao lado, né, a África. Então temos aí, né, a Península Ibérica, segundo a imaginação utópica do Saramago, a ligar Sul-Américas e Áfricas, e formando uma espécie de trindade. Mas ligação triádica de que ordem? De relações metrópole-colônia, exploração econômica, tráfico de escravizados e circulação de mercadorias, como ao longo de séculos antes? Para Saramago, não é? E de acordo com aquilo que ele nos relata, não mais. E de forma alguma. O que temos diante é uma Ibéria que se refundou e que agora põe-se perante Américas e Áfricas, não mais como agente do colonialismo europeu. Pelo contrário, se ali ela está, segundo o que nos propõe, como eu já disse, a imaginação utópica, não é? Essa utopia de Ibéria que o Saramago nos apresenta, se ali ela está, isso deve-se à sua ruptura anticolonial com a Europa. Ruptura que pôde se dar porque ela, Ibéria, a rigor, e aqui vem uma passagem importante, não era Europa. Ibéria, a rigor, não era Europa. Como já diziam Miguel de Unamuno e Henri Ganivet, pensadores da geração espanhola de 1898, ou Gilberto Freire, que era leitor desses autores e pensava o mesmo, Richard Morse, um brasilianista, e Agostinho da Silva, entre outros. Sim, Ibéria não é Europa. Né? Então, quer dizer, eu estou transitando aqui da literatura
para um pensamento filosófico, histórico, antropológico, que é próprio a esses autores, né? Esse argumento, né, essa tese de que Ibéria não é Europa, já não é, a partir daqui, uma tese ou uma ideia meramente literária, tal como Saramago a nos apresentou, né? Ibéria não é Europa, para esses autores, ou, pondo de forma mais precisa, Ibéria não é apenas Europa. Em verdade, o que ela é um fenômeno histórico, étnico, cultural, indefinido entre África e Europa. E essa indefinição é aquilo que justamente a define. Ou seja, uma dualidade ou bicontinentalidade África e Europa, na qual, como afirmava o já citado Gilberto Freire, a Europa reina, porém sem governar, reina sem governar, posto que quem governa mesmo é a África. E aí, claro, né, diante dessas afirmações, precisamos perguntar, e por quê? Por que a Europa reina sem governar e quem governa mesmo é a África? Para início de conversa, porque entre os séculos 8 e 15, portanto, durante quase 800 anos, foi ela, Ibéria, marcada por uma presença muçulmana que acabou por se mostrar indelével, inapagável, e que fez dela, a Ibéria, um fenômeno civilizacional intermédio entre África e Europa, entre cristianismo, islamismo e judaísmo, e mais, entre Oriente e Ocidente. Começada no ano de 711, quando Tariq ibn Ziyad, o governador muçulmano de Tânger, comandou as forças islâmicas, por meio das quais se iniciou o processo de conquista da Península Ibérica por tropas árabes e, sobretudo, berberes, povos, respectivamente, do Médio Oriente e da África Mediterrânea, em especial do Magrebe. E aí eles permaneceram na Península Ibérica, portanto, uma permanência islâmica, que se deu até o ano de 1492. E, nesse sentido, nós estamos a falar, portanto, ao todo, de mais de 780 anos de uma ostensiva presença islâmica no Ocidente, que deixou marcas profundas em todas as esferas de vida e nas formas de pensar, agir e sentir de espanhóis e portugueses. Ibéria, portanto, não é Europa. É Europa geologicamente, mas étnica, linguística, cultural e historicamente não é apenas a Europa. Tão assinalável é esta condição híbrida da península que, para torná-la de todo evidente, para escancará-la, Saramago decidiu-se por apostar literariamente na radicalização do argumento, fazendo com que a península não fosse Europa, nem mesmo geologicamente. Não por acaso, o romance A Jangada de Pedra foi publicado em 1986, ano no qual deu-se a entrada oficial de Portugal e Espanha na Comunidade Econômica Europeia, atualmente chamada União Europeia. Vejam, então, a carga de significado implicada no ato de publicação deste romance de Saramago, como a lembrar aos até então periféricos ibéricos que integração econômica não deveria ser nem rendição, nem conversão histórica, linguística ou cultural aos países ricos da Europa Central. Daí, igualmente, a seguinte afirmação, feita por Saramago 3 anos depois, não é? Em 1989, num pequeno e relevante texto intitulado Acerca do meu iberismo. Bom, aqui eu posso comentar rapidamente, não é apenas para que vocês tenham clareza de algumas mediações. Esse mapa, ele descreve, não é, de algum modo, formalmente, ele relata o processo de expansão dos árabes, né, desde a Península Arábica, tá certo, até a Península Ibérica, né, com as respectivas datações, né. Expansão
que sabemos dá-se por terra e através da África mediterrânea, né? Aqui nós temos, digamos, quatro momentos distintos, não é, da presença islâmica na península. Né? O Califado Omeia, né, que é o momento em que a conquista islâmica apresenta-se em termos territoriais como a mais expandida. Né? Depois o Emirado de Córdoba, as datações estão aí postas, eu não preciso enunciá-las. O califado, o célebre califado de Córdoba, e depois os reinos de taifas. Né? A última taifa, né, é a taifa de Granada, né, onde se encontra o Alhambra, né, e de onde o reino názrida é expulso no ano de 1492 pelos reis católicos, né, de Espanha. Só uma outra curiosidade, essa perspectiva é a perspectiva que nós temos da ilha de Tarifa, o extremo sul da Espanha. Do outro lado, o que vocês veem é a África. Né? E a distância, estamos a falar do Estreito de Gibraltar, portanto, e a distância entre esse ponto, né, do extremo sul da Espanha, na ilha de Tarifa e a África, a distância é de apenas 14 quilômetros. Daí essa invasão. Né? Portanto, é um estreito que mais liga do que separa a África da Península Ibérica, a África da Europa cispirenaica. Bom, aquilo é o rochedo de Tarik, porque vocês devem saber, não é? Gibraltar. Né? Temos aqui uma visão, né, à direita de vocês, temos uma visão de Gibraltar. E ali o rochedo. Né? E é interessante nós notarmos que Gibraltar vem de Rebel Tarik. Né? Então, Gibraltar, Rebel Tarik, o rochedo de Tarik, ou seja, o comandante, não é, das tropas islâmicas que invadiram a península no ano de 711 e que eu aqui já mencionei. Né? Bom, não sei se está pulando alguma coisa, creio que não. Sim, precisamos ir à citação, né? Não sei o que acontece, que eu clico uma vez só, mas salta. O slide salta. Vou fazer assim, para ver se dá certo, não. Vocês aí podem me ajudar, não sei, os que estão na cabine. Aí, bom, deu certo. Vamos lá. Então, vamos à citação, né? Foi o ponto em que eu parei, a citação desse pequeno texto do Saramago, intitulado Acerca do meu iberismo, publicado em 1989, conforme eu dizia. Diz aí o Saramago: quero eu dizer que esta península, que tanta dificuldade terá em ser europeia, corre o risco de perder na América Latina não um mero espelho onde poderia rever alguns dos seus traços, mas o rosto plural e próprio para cuja formação os povos ibéricos levaram quanto então possuíam de espiritualmente bom e mal. E que é esse rosto, assim eu penso, a mais superior justificação do seu lugar no mundo. Admitiria que a América Latina quisesse esquecer-se de nós, porém, se me autorizam a profecia, antevejo que não iremos muito longe na vida se escolhermos caminhos e soluções que nos levem a esquecermos dela. Para Saramago, a América Latina, portanto, é a mais elevada justificação do lugar da Península Ibérica no mundo. Pois na América Latina, Portugal e Espanha deparam-se não apenas consigo mesmos, com seus respectivos rostos, mas com seus rostos pluralizados, isto é, com suas identidades históricas, culturais e linguísticas redimensionadas e ainda mais diversificadas. E aqui está o X da questão. Se Ibéria não é apenas Europa, América Latina ainda menos Europa é. Pois na América Latina, não europeísmos somam-se, intensificam-se, reforçam-se, potencializam-se e radicalizam-se mutuamente. Aqui
na América Latina, as reservas de não-europeísmo de portugueses e espanhóis miscigenaram-se profundamente com as singularidades africanas e ameríndias que de Europa não tinham nada. Na América Latina, a bicontinentalidade Europa-África-Mediterrânea, Oriente-Ocidente, judaico-cristã e islâmica da Ibéria, enriquece-se, sofistica-se, tetracontinentaliza-se, por assim dizer, com ameríndias e Áfricas subsaarianas índico-atlânticas. Daí resultando um novo complexo histórico-geográfico e étnico-cultural, enquanto mescla intercivilizacional, que é e ainda muito mais não é a Europa, e que por esse motivo não embarcou plenamente no projeto multissecular da Europa humanista, renascentista, iluminista, utilitarista, se vocês quiserem, economicista, projeto multissecular de racionalização, secularização, antropocentrização e dominação desenfreada da natureza e do mundo. O que significa dizer que no espaço ibero-afro-americano, quem ainda, em boa medida, reina e manda, de diferentes maneiras, são os deuses. De católicos a candomblecistas, de espíritas a neopentecostais, de animistas a adeptos dos variados ramos da espiritualidade contemporânea, não é o antropos, o humano, o que está no centro como medida de todas as coisas. O que está no centro, como medida de todas as coisas, é o sagrado, o divino, e as muitas interpretações e experiências que dele se fazem. O desencantamento do mundo, de que tão bem fala o sociólogo alemão Max Weber, ou a desmitificação, desmagicização ou desdivinização, né, a tal desacralização desse mesmo mundo, processou-se por estas bandas de cá, estas nossas bandas, de forma um tanto relativa e setorial, portanto, sem impactar segmentos amplos da população. Disso, a propósito, dão especial testemunho as múltiplas manifestações da assim chamada cultura popular tradicional luso-afro-ameríndio brasileira. Cultura de culturas, sempre no plural, sempre como síntese de múltiplas determinações, mas na qual, a despeito de toda a diversidade, deparamos-nos costumeiramente com práticas e representações que remetem ao sagrado, ao mítico, ao mágico, ao maravilhoso, ao rito, numa palavra, a um mundo encantado e místico, pleno de Deus, pleno de deuses, no qual o humano torna-se também divino, do divino preenche-se, por assim dizer, entusiasma-se, encanta-se. O meu mestre, rei dos mestres, chegou, e neste salão entrou. Vem chegando e vem salvando os pecadores, o meu mestre, rei dos mestres, já raiou. Quebra a cabaça, espalha a semente, planta do lado que o sol nascer. Tapindaré, Tapindaré, ele é caboclo, Tapindaré. Meu divino Espírito Santo da glória celestial, me ajude a vencer esta batalha real. Esta batalha real nós havemos de vencer. A mesma coroa divina, ela é de nos valer. Apareça, Santa Coroa, apareça, agora que eu vim salvar. Conforme se pode depreender, os primeiros versos declamados são dedicados a Oxalá, que, como sabem, costuma ser sincretizado com Jesus Cristo, igualmente referido como mestre, rei dos mestres. Os segundos versos citam explicitamente um caboclo de cura, de nome Tapindaré. E, por sua vez, os terceiros versos são dedicados ao Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Oxalá, Tapindaré, Santo Espírito, África, Ameríndia
Europa de Cis-Pirineus, 3 divindades, 3 geografias, 3 complexos étnico-culturais distintos, que são aqui referidos em sua diversidade, mas sem perder de vista a reunião que deles foi feita no Brasil. Por exemplo, na Casa Fante Achante e em outros terreiros do Maranhão, Maranhão do qual provém a nossa amiga ali Nazaré Pedrosa. Casa Fante Achante, com seu culto aos orixás, voduns, encantados e caboclos, no tambor de mina, por um lado. E Casa Fante Achante com seu culto, né, uma mesma casa, com seu culto ao Espírito Santo, próprio dos catolicismos populares, por outro lado, bem como com as suas confluências e porosidades recíprocas, né, entre o tambor de mina e o culto popular do Espírito Santo, celebrados numa única casa, no mesmo terreiro, nesta Casa Fante Achante. Né? Casa Fante Achante, que junto com outros ilê-axés maranhenses, tomo aqui como um dos mais notáveis exemplos das sínteses culturais de que a civilização brasileira foi capaz de forjar. Síntese ecumênica a nos lembrar que a verdade não pode estar em faltar ainda alguma coisa, e que, portanto, sejamos tudo, de todas as maneiras, o mais universalistas que pudermos, como preconizava Fernando Pessoa, ao falar do seu neopaganismo superior, no sentido de um neopoliteísmo superior, que abrangesse a vasta e diversa riqueza da pluralidade de crenças e cosmovisões. Em síntese, o que quero dizer é que as tais reservas de não-europeísmo de que fala Agostinho da Silva apresentam-se como um aspecto decisivo para pensarmos a cultura brasileira. Ou mais precisamente dizendo, para pensarmos de forma destacada algumas dimensões reveladoras e promissoras da referida cultura popular tradicional luso-afro-ameríndio brasileira. Todo o nosso mundo ao mesmo tempo agora. Esta cultura em que somos por inteiro, ainda mais verdadeiramente. Porque objetivamente fundados na história, porque objetivamente fundados na tradição. Tradição que, etimologicamente, significa transmissão. Transmissão que é atualização. Porque quem transmite, transforma e inova. Adapta à própria época, não meramente repete o que é transmitido. Vejam esta cantiga do repertório do Bumba Meu Boi, que já começa com uma menção a um certo artefato tecnológico. Quando o telefone tocou, eu fui atender. Me disseram que foi engano, mas me perguntando se eu vou fazer boi este ano. Enquanto eu tiver vida, Jesus Cristo me ajudando, tu pode ter na certeza que eu faço boi todo ano. Tenho uma turma caprichosa, minha família, que são o meu braço forte. Para mim deixar de fazer boi, só se for morte. Tradição, portanto, não é apenas passado. É passado no presente. É passado no presente projetando-se de forma atualizada no futuro. É passado, presente e futuro de uma só vez. Reunidos e concentrados num instante do tempo, num agora, numa agoridade temporal, né, no momento em que a transmissão da tradição se dá, numa agoridade temporal, posto que reúne passado, presente e futuro de um só golpe. E de modo a permitir a nós, mortais humanos, sermos atemporais. Exercermos a nossa atemporalidade de maneira real e concreta, na medida em que, engajados no presente, recordamos o passado e imaginamos o futuro
Tese essa da temporalidade, que, por exemplo, é definida e defendida por uma autora como Hannah Arendt, né? Hannah Arendt, que tem um texto belíssimo sobre Walter Benjamin, no qual ela faz uma aproximação entre Walter Benjamin e Heidegger, lembrando o quanto Heidegger chama a atenção para a importância de termos sempre uma escuta atenta da tradição. De modo que a tradição, enquanto transmissão, os saberes dos antepassados que são os nossos, outra coisa não são, senão a possibilidade de pormos-nos no presente a construir um futuro. Nosso tão ansiado futuro rumo à iluminação, à realização a mais plena possível de nós mesmos. Precisamos o mais que pudermos ser, e desde já, a transformação que queremos ver no mundo. É uma citação do Gandhi. Né? Precisamos ser a transformação que queremos ver no mundo. Nesse sentido, vale o que dizia Agostinho da Silva, estou caminhando já para a conclusão. Nesse sentido, vale o que dizia Agostinho da Silva, quando afirma que o verdadeiramente tradicional é a invenção do futuro. Como, por exemplo, e de forma privilegiada, faz-se no culto popular do Espírito Santo, também chamado e conhecido como Festa do Divino. Vejam que nome lindo, Festa do Divino. Uma festa dedicada ao Divino Espírito Santo como terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Este é o Gioacchino da Fiore, monge calabrês do século XII, e que formulou uma teologia trinitária da história. Ou seja, que formulou uma teologia que pensa a totalidade do tempo histórico, né? Ou seja, pensa a totalidade da história da humanidade como dividida em 3 grandes etapas. Primeiro círculo, aqui pulou novamente um slide, novamente. Tá aí. Ontem, com o Noeli Dutra Rossato, falamos do Liber Figurarum, não é, do livro de figuras de Gioacchino da Fiore, feito, não é, porque inspirado nessa teologia trinitária da história do Gioacchino da Fiore. Né? E é muito interessante porque trata-se de uma teologia que, com esse livro, ganha uma dimensão figurativa. Então, é a teologia, né, trinitária da história em figuras. E nós temos justamente aí representado a idade do Pai, a verde, a idade do Filho, a azul, e a idade do Espírito Santo, propriamente, ele, Espírito Santo, que é o fogo, a vermelho. Né? E são círculos entrelaçados, o que nos permite, por exemplo, refletir sobre o apuro e a sofisticação da concepção de tempo e história proposta pelo Gioacchino da Fiore, mas não temos condição, né, de aqui aprofundar nesse momento. De todo modo, aqui a gente tem uma transposição didática da imagem anterior, para que vocês possam ler o que nela está escrito. Né? Então está lá, né, Padre, Figlio, né, italiano, Pai, Filho, Espírito Santo. Né? Mas, enfim, prosseguindo. Né? Então, nessa festa, né, do divino, nesse culto popular do Espírito Santo, o que se dá não é o presente, a idade do Filho, a celebrar o passado, a idade do Pai. Não é o presente, o círculo central, né, a idade do Filho, a celebrar o passado, né, a idade do Pai. É o presente, a idade do Filho, a celebrar o futuro, a idade do Espírito Santo. Trata-se, portanto, de festa prospectiva, de festa profética, de festa ritual. E o rito, outra coisa não é senão o mito em ação. Festa ritual de atualização e inovação do passado em direção ao futuro.
Festa, vejam que coisa notável, celebrada em praticamente todos os estados do Brasil, por brancos, índios e pretos. Ou melhor dizendo, brancos mestiços, índios mestiços e negros mestiços. Negros mestiços como os Fanti-Axante no Maranhão, índios mestiços como os Caripuna no Amapá, brancos mestiços como os descendentes de açorianos em Santa Catarina, para ficarmos em 3 exemplos ou amostras de uma tradição ritual e festiva que se dá na casa das centenas, nas mais distintas paragens desse Brasil, da Goiânia Pirenópolis à Paulista Piracicaba e da Fluminense Paraty ao Guajará Mirim, na fronteira brasileira do estado de Rondônia com a Bolívia. A festa do divino é diversidade étnica e cultural. É festa católica, feiticeira e sacrificial, na qual ainda hoje se dão sacrifícios. É espírita, animista e xamânica. É luso-afro-ameríndio brasileira e além, posto que dela participam santos, caboclos e orixás. O Espírito Santo é fogo, o Espírito Santo é luz, o Espírito Santo é sopro que suspende o tempo. O tempo suspende-se para que ele possa passar, manifestar-se. Melhor dito, a suspensão do tempo coincide com a sua manifestação. Mas o mais extraordinário, parece-me, é que o Espírito Santo sois vós. O Espírito Santo somos todos nós, porque é pneuma, é respiração. É o vento que nos anima em nossa primeira inspiração, em nosso primeiro choro, na sequência do parto, neste nosso vir à luz da vida, da respiração que mantém a vida. Como diz Saramago, com relação à Ibéria, que se descola da Europa, um grande sopro, a primeira grande respiração de quem acorda. Com esta citação, a Jangada de Pedra de Saramago, há aqui, de algum modo, uma retomada do princípio desta nossa ocasião aqui, do princípio deste nosso kairos aqui, né? Ou seja, desse interregno temporal, desde o qual podemos apreender sentidos. Sentidos que iluminem a nossa própria experiência existencial. Momento, então, permitam-me fazer a inferência, em que a serpente alada morde a própria cauda, como que a dizer, um novo ciclo, um novo recomeço, um novo momento apresenta-se. Uma virada qualitativa apresenta-se. Momento de suspendermos o monólogo para potencialmente principiarmos um diálogo, um convite ao diálogo, com o que eu concluo, agradecendo muito a todos pela atenção, pela companhia amiga e generosa. Muito obrigado. Agora fica por vossa conta. O que tinha para fazer, já fiz. Mal ou bem, já fiz. O microfone, ele só está ligado. Pode ficar com isso. De novo, amor. Eu queria ouvir uma resposta sua
no sentido de, mais ou menos como nós dialogamos ontem com o Noeli, em que medida essa visão sincrética, mestiça, pode ser trazida para o contemporâneo, para o momento atual. Dito em outras palavras, em que momento nós podemos trazer esse tipo de pensamento para uma análise antropológica, cultural, socioeconômica da nossa presente realidade. Respondo já, ou não sei se fazemos um bloco, posso responder, né? De acordo com aquilo que eu referi, é notável testemunharmos que a festa do divino ela é uma das mais celebradas de todo o país, né? Então ela existe em praticamente todos os estados da federação. E isso por si já é uma realidade antropológica importantíssima. Isso já quer dizer muita coisa, né? Porque um povo tão diverso, né, étnico e culturalmente falando, tanto celebra essa festa, né? Há algo aí do ponto de vista cultural, há indícios aí do ponto de vista cultural, né? Porque se nós levamos em conta o que se dá nesse culto, conforme você sabe, né, muitos de vocês sabem, ele pode ser pensado em 3 grandes momentos, né? Nós temos um primeiro momento em que, em geral, embora haja alternância, embora haja diferença de acordo com a festa, né, de acordo com a localidade em que a festa é celebrada, mas, em geral, nós temos um primeiro grande momento em que crianças são coroadas imperadores do mundo, né? Ritualmente coroadas imperadores do mundo, né? E quando nós vamos às festas ou assistimos aos documentários sobre essas festas, é incrível como instaura-se ali aquilo que eu referia como um momento de suspensão do tempo, porque, por exemplo, quem é coroado vem às lágrimas, né? Isso acontece, eu testemunhei isso, por exemplo, numa festa do Maranhão, né, num documentário extraordinário chamado Umas Mulheres que Dão no Couro, porque no Maranhão, nessa casa fanteachante que eu referia, quem protagoniza o culto são mulheres negro-mestiças que tocam tambor para o divino, né? E tocam tambor para o divino desde um terreiro de tambor de mina. E um terreiro de tambor de mina que suspende todos os outros ritos para poder instaurar a tribuna do divino, né? Então, quer dizer, seja nesse caso do Maranhão, seja em outros, aí eu vou dar aqui um outro exemplo relatado por um professor da Universidade de São Paulo, chamado Antônio Pasta, materialista, mas que, e nenhum problema em ser materialista, né? A brasileira, talvez. Mas aqui fica um parênteses, né? Se nós pensamos, por exemplo, um materialista como Marx, há conexões muito claras entre ele e Gioacchino da Fiore, né? A sociedade sem classes é uma forma secularizada do milênio, né? Daquele milênio de que fala São João Evangelista lá no Apocalipse, no qual Gioacchino da Fiore se inspira para pensar um reino terrestre de Deus, que é este que advirá na idade do Espírito Santo, né? Então temos conexões entre Marx e Gioacchino da Fiore através da figura de um milenarista do século XVI, contemporâneo de Lutero, chamado Thomas Müntzer, que Marx cita, que Engels cita, né? Então é um materialismo para o qual precisamos trazer uma série de mediações, porque esse reino terrestre de Deus, ele é um reino de plena liberdade, ele é um reino de abundância, ele é um reino de fraternidade,
como a sociedade sem classes assim pretendia. Liberdade, igualdade, fraternidade, abundância. Socialismo, né? E aqui poderíamos citar outros autores. Poderíamos, por exemplo, referir Kant, né, o racionalista, o iluminista por excelência, que no século XVIII afirma: a filosofia também pode ter o seu quiliasmo. Né? Quiliasmo vem de quilios, mil em grego. A filosofia também pode ter o seu milenarismo. Isso também a gente poderia desenvolver, mas não há tempo. De todo modo, é só para referirmos essa questão. Né? Até que ponto materialismo é materialismo? Até que ponto não há sobrevivências das sociedades ditas pré-modernas, pré-capitalistas, né, na modernidade? A gente precisa urgentemente, cada vez mais, desconstruir essa imagem que nos passam de uma modernidade que é fruto de rupturas, sobretudo com a tradição. Não. Há continuidades estruturantes, há continuidades e permanências profundas, sem as quais nós não explicamos as sociedades contemporâneas. E a diferença é que no Brasil, essas continuidades estão, não apenas no Brasil, evidente, mas essas continuidades estão visíveis. Olha a festa do Espírito Santo aí. Né? Vejam as crianças sendo coroadas imperadores e imperatrizes do mundo. Né? De modo, aí dizia Agostinho da Silva, de modo a que a imaginação seja entronizada, a criatividade seja entronizada, para que desnaturalizemos e desconstruamos esse status quo absurdo que aí está e que nós adultos naturalizamos a partir de um certo ponto. Mas não para aí. Né? Nós temos esse primeiro momento de coroamento da criança. Depois temos, em algumas festas, como a que é celebrada em Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, uma libertação simbólica de presos. Né? Então, é a imaginação no poder, né? E a liberdade plenamente afirmadas. Né? Quando não há uma libertação simbólica de presos, há, como na festa do Divino, tal como era celebrada na capital do Império, a festa do Divino no século XIX era a mais importante festa do Rio de Janeiro. A mais importante. A narrativa que dela é feita pela Marta Abreu, que a Jaqueline Herman citou no primeiro dia, o livro da Marta Abreu, parece que a gente está lendo um relato sobre as exposições universais que se davam na Europa. Tal é o aparato. Né? Nessa festa, presos não eram libertos, mas víveres eram distribuídos nas prisões. Alimentos eram distribuídos nas prisões. Né? E aí temos o terceiro momento, que é o do banquete gratuito. Né? Então, da gratuidade que as coisas, ou que aquilo que é fundamental precisa ter. Né? Então, é uma sociedade da abundância também, uma sociedade de fartura. Agostinho da Silva, né, conforme você bem sabe, dizia que precisamos pôr isso em termos contemporâneos, né, em termos econômicos, políticos, sociais. O que já está dito, né, por essa descrição que aqui foi feita. Né. Portanto, trata-se de levarmos para a política, para o centro do poder, esses valores que o povo brasileiro, e não apenas brasileiro, mas também português, né, esses valores que são celebrados nessas e em outras festas, né, em outras manifestações da cultura popular tradicional brasileira. Falamos aqui sobre os sebastianismos, né, dias antes. E sobre como no Brasil o sebastianismo se propõe a apressar a vinda do reino, né, ou apressar a vinda dessa sociedade de abundância por aí afora, seja que conceituação dermos a ela. Idealista, espiritualista ou materialista, porque também, conforme Agostinho da Silva afirmava, de algum modo, Quinto Império, Idade do Espírito Santo, sociedade sem classes, a anarquia, né, tal como pensada por Kropotkin, um anarquista, né, no fundo querem dizer o mesmo. Né? E aí, Pedro Agostinho, filho, né, do Agostinho, tem um texto que traz um testemunho de que certa vez o Agostinho da Silva teria afirmado, né, afirmou para ele, Pedro,
aquilo que eu chamo de idade do Espírito Santo é o que alguns designam como sociedade sem classes. Não sei se respondi, mas seria por aí. Oi, parabéns, amor, que beleza, sua palestra aí, e esse debate também está sendo muito legal. E eu queria trazer aqui a figura de mais um baiano, né? Temos tantos baianos aqui presentes, né? Que é o Glauber, né? Que não sei se foi lembrado, quer dizer, na conferência que eu vi que falou sobre sebastianismo, não, né? Mas o Glauber tem essa coisa do, talvez até mais milenarismo do que, eu sempre pensei ele como messiânico, né? Mas de repente ele tem essa coisa milenarista, messiânica, né? De uma maneira tensa, né? Vamos dizer, ali no grande filme que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Mas já tem a questão religiosa já está no Barravento, né? De uma maneira que parece, digamos, unilateral, mas como Ismael Xavier mostrou, não é, né? E, enfim, há uma ambiguidade ali em relação ao candomblé, né? E dentro desse movimento criativo dele, ele chega à Idade da Terra, né? Que é esse filme tão polêmico, né? Em parte filmado aqui em Brasília e também no Rio, em Salvador, né? Que ele definiu como a história de Cristo no Terceiro Mundo, né? Uma coisa assim, né? Então ele traz literalmente a figura messiânica do Cristo, né? Em três vertentes, né? Que seria o indígena, o branco e o negro, né? E é também um filme que eu chamo assim um épico desconstrutivo, né? Ele tem muito esse elemento da carnavalização, né? Inclusive o próprio sagrado se manifesta muito assim, né? Através de uma carnavalização, né? Que eu acho que poderia ser interessante pensar nesse contexto, né? E pensar o próprio carnaval, quer dizer, como essa grande festa profana, né? Onde esses fatores aí não europeus estão muito presentes, né? E que, com certeza, é uma das festas que mais define o Brasil, né? Se não for a que mais o faz, né? Então, vamos dizer, como pensar também, dentro aí da sua perspectiva, o carnaval como uma vertente profana, que também aponta para uma comunitas, né? Para um momento em que, pelo menos naquele momento, são suspensas as diferenças de classe e tal, né? E você tem uma espécie de reino da liberdade, até da criatividade. Perfeito. Muito obrigado, Francisco, pela pergunta. Bom, carnaval é um mundo às avessas, né? Já desde o período medieval ele é definido assim, né? É um momento de suspensão, né, da ordem habitual das coisas e justamente um espaço, né, de grande liberdade, né? E um espaço também de satirização daquilo que precisa ser criticado, né? De motejo daquilo que precisa ser criticado. Daí as diferentes fantasias que ainda hoje, né, são utilizadas nesse sentido, né? Com relação ao Glauber, eu acho que teria uma outra coisa ainda a dizer, que tem conexão com isso que você está colocando, e que eu vi numa celebração dessas negro-mestiças, né, dessas caixeiras do Divino, do Maranhão, mas eu vi em São Paulo, porque a festa já há 20 anos, ou quase isso, também é celebrada em São Paulo, né? Em função desse interesse, desse espraiamento das culturas populares, né?
mesmo numa cidade como São Paulo, né? Há lá um Bumba Meu Boi fortíssimo também, né? No tal Morro do Querosene, né? Também em função da presença de maranhenses e tal. Mas eu vi numa celebração lá da Festa do Divino uma coisa muito interessante. Nós tínhamos o momento de erguimento do mastro, né? No qual está representado no cúmulo divino, né? Porque o mastro representa o pouso da pomba do Espírito Santo, instaurando, né, aquele momento que tem que ver com ele, né? Em que ele é rememorado, em que ele é celebrado, né? E essa dimensão prospectiva voltada para o futuro, né? E se recordar o passado desde o presente, mas no sentido de imaginação do futuro. Então, no momento em que o mastro era erguido ritualmente, não é? Com a utilização de plantas, né? Certas plantas e certos ungüentos, coloquemos assim, havia líquidos também ali. Em simultâneo a isso, nós tínhamos uma batucada. E daí, isso era os começos da celebração dessa festa do Divino por essas mulheres em São Paulo. E daí vem um grupo de pessoas, né, que estavam acompanhando a festa, certamente paulistanos ou paulistas, enfim, que viviam em São Paulo, e dizem ao pessoal que estava fazendo a batucada, né? Então a gente tem aqui o sagrado e o profano, né? Parem com isso. Mas a seguir, a caixeira que liderava os ritos, né, como uma sacerdotisa, no que diz respeito ao soerguimento do mastro, se vira e diz, não, é para continuar. Então aqui a gente encontra uma concepção distinta no tratamento da relação que o profano tem que ter com o sagrado. Isso foi uma coisa que me intrigou muito. E aí esse ano eu encontrei-as, né, em São Paulo, um outro evento, e eu pus essa pergunta, que entendimento é esse, né, que vocês têm da relação do sagrado com o profano? Elas não teorizam sobre isso, então não me responderam do modo talvez como eu esperasse, mas responderam dizendo assim, certamente a entidade que a toma, né, a essa sacerdotisa que estava ali, né, chama Dindinha, né, que estava ali liderando, né, protagonizando o soerguimento do mastro, né, certamente a entidade que é a dela, né, a tinha posto em transe. Foi assim que elas me responderam, quer dizer, é a própria entidade que tem um determinado tratamento, um determinado entendimento da relação entre sagrado e profano como duas coisas inseparáveis. E a gente podia continuar falando sobre isso aqui, né? Mas creio que também não vem ao caso, a gente pode passar o Glauber, né? Caetano, né, amigo aqui, né, Roberto Pinho, Fernando Barros, Fabrício e Nazaré Pedrosa, André Luiz Oliveira, né, enfim, tantos outros que estão aqui presentes. Caetano Veloso, no Verdade Tropical, diz que Glauber definia o sebastianismo como segredo do cinema novo e que, em alguma medida, o tropicalismo também o seria, né? Que o sebastianismo seria o segredo também do tropicalismo. Agora, diferentemente do tropicalismo, não diria diferentemente, porque quando nós vamos às canções, né, encontramos ali uma série de traços e de aspectos que nos permitem pensar isso, embora não tanto no discurso, né, dos próprios compositores, né, mas no cinema novo e nos filmes de Glauber, isso apresenta-se, como você também colocou aqui, de maneira muito evidente. E aí eu lembraria, né, e sabiamente André pôs justamente o filme como abertura desse festival, do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né, que eu vejo como uma espécie de mímesis do Apocalipse, né, uma recriação daquilo que fundamentalmente se encontra em jogo no Apocalipse. Há o cortejo, né, que vem com os cangaceiros, os romeiros, né, os beatos, eles trazem um estandarte.
No estandarte, o que é que nós vimos? O dragão da maldade, né, e uma representação do arcanjo Miguel. Isso remete diretamente ao Apocalipse. Né? Mas eu digo que é uma recriação do Apocalipse justamente em função daquilo que falávamos. Né? Porque quando o Apocalipse vem e fala de um reino terrestre de Deus que aconteceria antes do juízo final, eu acho que a Jaqueline Herman falou isso, né? Mas não me lembro se aqui ou se numa conversa depois que ela teve conosco, né, com vários de nós, mas nós temos uma primeira ressurreição, né, relatada ali por João Evangelista, que é a ressurreição dos eleitos. E que vão ter, depois dessa ressurreição, uma vida de bem-aventurança no reino de 1000 anos, um reino terrestre de Deus de 1000 anos, ao qual aí sim se sucederia, não é, uma libertação da besta que teria sido aprisionada, do dragão da maldade que teria sido aprisionado, né? E aí nós temos propriamente o juízo final com a ressurreição universal. Né? Então, nós temos essa ideia de um reino terrestre de Deus com João Evangelista, que é apropriada pelo Gioacchino da Fiore, e o Gioacchino da Fiore, por meio da sua teologia da história, faz-se presente em toda a posteridade do pensamento ocidental. Vamos por assim, do pensamento filosófico ocidental. A gente já está na modernidade. Né? E aí nós teremos as filosofias da história, não mais as teologias da história. Então, as filosofias da história de um Kant, né? De um Hegel, de um Auguste Comte, de um Marx, né? Nós vamos ter, no fundo, nessas filosofias da história, versões secularizadas, desdivinizadas das teologias da história. Com um telos, né? Ou seja, com um reino, né? Ou uma sociedade, né? Que Kant chamava de sociedade das nações, né? Uma confederação de nações livres, né? Sociedade de nações livres, igualitárias e justas, né? Então nós temos, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas quer dizer, temos essas versões secularizadas, né? E isso é fundamental para nós percebermos o que se encontra em jogo em Glauber, que tem uma fase materialista, né, marxista, vamos pôr assim, né? Mas depois ele migra dessa estética da fome, nos termos dele, para uma estética do sonho. Né? Onde ele vai... Bom, tem afirmações, eu acho que vale a pena a gente aqui retomar. Eu sabia que alguém ia me perguntar sobre o Glauber, eu falei, eu vou preparado. Então, no manifesto, né, porque ele escreve 2 manifestos, né, a Estética da Fome, em 1965, e a Estética do Sonho, em 1971, logo na sequência, né, da realização do Dragão da Maldade, né, 1969 e 70. Né? E aí ele afirma umas coisas bem interessantes, e que tem muito que ver com aquilo que a gente falou aqui. O Glauber estava pulsando aqui, né, nas entrelinhas daquilo que nós procuramos desenvolver, mas não dá para poder referir tudo. Né? Mas o Glauber ele afirma, por exemplo, o seguinte: a ruptura com os racionalismos colonizadores é a única saída. A revolução é o mais alto astral do misticismo. A revolução é uma mágica, porque é o imprevisto dentro da razão dominadora. Né? E Espírito Santo é imprevisibilidade. Né? O irracionalismo, né? A gente pode definir o misticismo como um irracionalismo, mas podemos também defini-lo como uma outra racionalidade, como uma nova racionalidade, a racionalidade da poiesis, né? A racionalidade que é própria à sensibilidade artística. E por isso, que atualmente, e talvez Pedro e Isabela tenham algo a dizer aqui, que estudam Deleuze, né? É por isso que não podemos pensar atualmente a filosofia em separado da sensibilidade artística. Não podemos pensar a razão em separado do sentir poético, né? Que as artes tratam tão bem. Né? Rômulo está aqui também para testemunhá-lo. Né? Um pensar-sentir, né? Precisamos ir nessa linha do pensar-sentir. O que eu procurei fazer aqui, né?
de algum modo, exercer aqui foi esse pensar-sentir. Né? E aí tem uma última colocação, aliás, duas, bem curtas, né, que o Glauber faz. Uma que tem que ver diretamente com a cultura popular, e aí que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Ele diz o seguinte: a cultura popular não é o que se chama tecnicamente de folclore, mas a linguagem popular de permanente rebelião histórica. A festa do divino é uma rebelião histórica. Os sebastianismos, de maneira ainda mais efetiva, conforme a Jaqueline Herman trabalhou aqui, foram momentos claros de rebelião histórica, não é o rodeador, a pedra bonita, etc. Né? E aí ele continua a dizer: o encontro dos revolucionários desligados da razão burguesa com as estruturas mais significativas desta cultura popular será a primeira configuração de um novo significado revolucionário. O sonho é o único direito que não se pode proibir. Né? É proibido, proibir, não é isso? E aí a última citação. A arte revolucionária deve ser uma mágica capaz de enfeitiçar o homem a tal ponto que ele não mais suporte viver nesta realidade absurda. A estética que tem que prevalecer, aí ele cita Borges, né? Ele, Glauber, cita Borges, Luiz Borges. A estética tem que ser a estética do sonho. Né? E aí o Dragão da Maldade trata disso maravilhosamente. Né? É sonho e revolução, né? É misticismo e revolução. Né? É religiosidade e revolução. Né? Eu iria por aí. Posso falar mais? Foi uma resposta tão maravilhosa. Essa. Tem alguém na fila? É porque é para dar fecho aqui. Aqui, ó, pega o microfone. Ah, um microfone. Então, para continuar, né, o tema do Glauber, né, em primeiro lugar, eu logo pensei, fui injusto aqui com os programadores do festival, né, porque não falei do Dragão da Maldade, que é esse exemplo muito claro, né, de uma aliança do misticismo popular com uma prática revolucionária, né, que você explorou aí, explicou muito bem. E o que eu queria falar também do Idade da Terra, né, tem uma coisa também muito interessante, porque mesmo na fase que poderia ser materialista ou marxista, né, quer dizer, eu não vou nem me referir ao Barravento, né, mas também o Ismael, né, esse mais profundo leitor do Glauber, no meu entender, ele mostra assim, no final, quando tem aquela caminhada, né, do Manuel e da Rosa, depois daquelas experiências fracassadas, né, de rebeldia, vamos chamar assim, né, numa vertente mais mística ou naquela vertente do cangaço e tal, eles estão ali caminhando e de repente o filme corta e vem o mar, né, cumprindo aquela profecia do Antônio Conselheiro ou do Beato Sebastião, né. O mar surge sem explicação, não tem uma mediação, não tem nada, né. Então ele vê isso como um elemento mítico, ou teológico mesmo, né? E só uma outra observação, também no final quer dizer, quando eu falei que há uma abordagem carnavalizante do sagrado, não quer dizer que haja uma negação de modo algum. Eu acho até que é o filme em que isso está mais claro, né? Quer dizer, esse evangelho aí glauberiano, né? Que é um filme também muito difícil, né, digamos assim, né, muito anticonvencional demais, né, e que eu acho maravilhoso, mas enfim, ele termina com a procissão católico popular, né, que eu não sei se é do Nosso Senhor dos Navegantes, né, e que é também carnavalizada, né, tem uma bandinha lá tocando uma marchinha e o Cristo, que é o Jéssico Valadão, né, está lá tomando umas cachaças e tal, né? E o filme termina assim, né? A tela vai se clareando em cima dessa procissão, né? Que eu acho que, de algum modo, representa o que foi feito ao longo do filme, né?
É um Cristo dionisíaco aquele, né? O negro, sobretudo, o pitanga. Aqui exato, é uma dimensão dionisíaca que é própria às culturas populares, né? Nós não conseguimos compreender o que as culturas populares são se não levamos em conta a embriaguez, né? Seja propriamente etílica, né? Seja aquela embriaguez que se alcança, às vezes, com a etílica ou sem a etílica, depende da pessoa, que é a embriaguez poética, que é o transe propriamente dito, né? Primeiramente, queria agradecer demais a profundidade da sua fala e toda aquela imagem, né? Eu não conhecia esse livro do Saramago, acho que tem uma potência muito grande essa imagem. Pensar a Península Ibérica não plenamente europeia fez muito sentido para mim, né? Essa influência islâmica também eu não tinha noção. Me inspirou muito o filme também, conhecer mais o Agostinho, né? Esse lado revolucionário, né, de pensar um novo mundo, uma nova era, inspirado pelo espiritual, mas que reflete, né, no social. E a minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Eu vou tentar formular. Eu gosto muito desse aspecto revolucionário, né, do espiritual, que é criativo, que sai de uma hierarquia, de um controle, né? Acho isso muito bonito e eu acho que isso propício para o Brasil, onde as etnias se encontram, né? Os africanos, os indígenas, né? Os europeus diferentes. Eu acho muito favorável que a espiritualidade, mesmo crística, que é muito potente, mas que ela não se imponha de uma maneira autoritária ou especificada, né? Eu acho que o Espírito Santo ele tem muito essa característica, assim, né? Ele é mais dinâmico, é moldável, a gente pode recriar, né? Cada um à sua maneira. Acho que os povos indígenas fazem isso um pouco. E a minha grande preocupação, esses últimos tempos, eu tenho observado muito o mundo político e social no nosso país. Acho que agora é um momento de alívio para muita gente, né? Mas onde a igreja neopentecostal, acho que todo mundo sabe, que usa muito a coisa do Espírito Santo, mas usou e se associou ao poder político, autoritário, um lado contra o outro, né? E para não ficar só num preconceito, nos últimos meses, eu comecei a frequentar, como curioso, não é meu interesse pessoal, mas para conhecer numa cidade satélite. E tem uma potência muito grande, eles invocam o Espírito Santo, a música, né? Caía lágrima do meu olho, eu senti uma força. Só que tem uma coisa de uma hierarquia que eu acho que naquela linha que foi falado ontem das 3 fases, né? Da era, eu não lembro do pai, né? Que determina. Eu acho que tem muito isso. Tem gente que fala que é muito judaica, né? A igreja evangélica, eu senti muito isso. O Leonardo Boff, que é a minha linha mais, né, da teologia da libertação, ele fala assim, que ele não rechaça, mas ele fala assim para os evangélicos, para eles ouvirem mais o Jesus, o novo evangelho, que acho que é até mais revolucionário, né, em muito sentido. Mas a minha pergunta vai nesse sentido, né, porque me parece que você é um profundo conhecedor dessas celebrações do Divino Espírito Santo, né, que não é uma coisa pré-estruturada e especificamente racional, mas do povo que celebra. Em cada região eu tenho uma noção diferente, né, criativo. Então eu estou tentando formular algo assim: o que a gente pode aprender disso para fortalecer essa linha, né, criativa e potencializadora dos encontros e dos diálogos, para que essa onda neopentecostal, que não é apenas ruim, né, acho que tem um poder ali, mas eu gostei do Agostinho falando que para a gente ter cuidado com o que vem dos Estados Unidos, né, teve uma parte no filme que outro dia eu li que tem algo premeditado dos norte-americanos mandar muitos pastores de uma linha bem conservadora para formatar um pouco a mentalidade nossa na América do Sul, né, acho que está expandindo.
Então, a minha pergunta é o que fazer e o que a gente pode aprender com essas celebrações, né, plurais e criativas do divino para a gente manter nossa potência de pluralidade, de encontro, de criatividade, né, que eu acho que é o grande barato, né, como vocês falaram sobre o Glauber, da revolução, né, amorosa, criativa, de diálogo. É um pouco nesse sentido, assim, essa pergunta. A sua pergunta é maravilhosa e eu acho que você teria mais condições de respondê-la do que eu. De todo modo, eu não vou fugir, né, ao desafio, né? Vou tentar encará-lo à minha maneira, tá certo? O Agostinho da Silva, né, ele define o Espírito Santo num dos textos. E aqui a gente tem a Romana, né? Temos várias pessoas aqui, o Rômulo, várias pessoas, né, que conhecem muito bem o Agostinho e conhecem passagens como essa, né? Mas tem um texto em que ele define o Espírito Santo como centro abstrato, como um centro abstrato e imóvel, né? E ao mesmo tempo ele lembra que etimologicamente espírito significa bafo, no sentido de sopro. E, nesse sentido mais essencial, né, o Espírito Santo, portanto, é definido como aquilo que instila toda a vida. Preexistentemente, as próprias linguagens, né, as diferentes linguagens religiosas. E, nesse sentido, né, o Espírito Santo, enquanto centro abstrato e imóvel, está no meio da roda do Shire, né, em torno, constituída, né, pela sequência dos orixás. E aí vem o candomblé e diz, né, esse Espírito, claro que não de maneira, enfim, formulada em termos muito objetivos, não é isso que eu estou querendo dizer, mas na linguagem própria ao candomblé, né, diz Agostinho, o que ali também está em manifestação é um Santo Espírito, né? É o Santo Espírito das energias da natureza. E já por aí poderíamos, por exemplo, retornar a Spinoza. Deus é natureza, né? Que era um autor central para o Agostinho da Silva, né? E aí ele vai justamente dizer que, definindo o Espírito Santo dessa forma, né, o Espírito Santo é um nada que pode ser tudo. Ele é o nada que é tudo. E que é experienciado, né, culturalmente de diferentes maneiras. E aí nós temos as diferentes formas religiosas, né, que convergem todas elas para esse princípio, né, espiritual e santo. Então, eu iria um pouco por aí, né? Agora, como tudo na vida, seja o que for, as apropriações são muitas. E nós temos certas apropriações que podem ser mais criticáveis, né, em algumas situações mais censuráveis do que outras. Por exemplo, quando uma certa apropriação do Espírito Santo quer calar outra, quer destruir outra. E a estátua feita em celebração à Mãe Estela é queimada. Por exemplo, para referirmos um acontecimento recente, né, que se deu em Salvador, né? Ou traficantes evangélicos dos morros do Rio fazem o mesmo. Então, o problema, né, por isso mais censuráveis, né, quando a gente tem esse movimento de destruição, né? Isso, no entanto, não nos dá o direito de negarmos o neopentecostalismo em bloco. Né? Você mesmo relatou que foi aqui para uma cerimônia, não é? E se emocionou, né?
sentiu que ali havia algo, né? Como diz o Agostinho da Silva, algo que resiste. A gente não sabe o que é, mas algo que resiste, né? Eu iria por aí, né? Então, o Espírito Santo ele é plástico, né? Há uma plasticidade, né? Própria ao Espírito Santo. Aí o Agostinho vai dizer, ele está na ablução islâmica, né? Ele está na missa católica, né? Ele está entre os judeus e aí ele vai referir justamente o Al-Ándalus, né? Que é o nome que era dado à Península Ibérica durante a dominação islâmica, Al-Ándalus, né? E diz o Agostinho da Silva, um momento em que a Península Ibérica foi mestra incontestada de europeus, porque vocês sabem, né? Há todo uma translatio studiorum, né? Há uma transladação de estudos que vem desde o Oriente Médio, através das possessões árabes, norte de África, até chegar à Península, e propiciar a reentrada dos textos de Aristóteles, que depois vão dar na escolástica, ou seja, um tratamento racional no âmbito do próprio cristianismo, né? Que vão dar na álgebra, que vão dar na trigonometria, que vão dar no astrolábio por meio do qual se faz a expansão comercial marítima, né? Os números que nós utilizamos são arábicos. Muitas das palavras que mencionamos têm origem no árabe, né? Então, Al-Ándalus é um momento em que essa Europa de Cispirineus colocou-se como mestra incontestada da Europa de Transpirineus. Porque, entre outras coisas, havia uma abertura real para a diferença. Então, judeus, cristãos e muçulmanos dialogavam, né? Com interesse hermenêutico. Não era mera tolerância. Isso está pesquisado, não era mera tolerância. Eram diálogos de aprendizados mútuos e reais, né? E diz o Agostinho da Silva, judeus, muçulmanos e cristãos reuniam-se para celebrar, né, esse centro imóvel e abstrato, que é o divino. Porque percebiam neles, né, percebiam que neles, nas suas práticas religiosas, nas suas teologias, de algum modo, aquilo se fazia presente. Esse centro abstrato e imóvel. Eu iria por aí. É o que eu posso dizer. Bom, boa noite a todos aqui. Eu queria primeiro agradecer, Amon. Desde anteontem eu só tenho aprendido e vejo que esses 3 dias, com essa, não digo finalização, com um ponto e vírgula hoje, a gente tem uma reflexão a fazer para o Brasil de hoje. E quando você traz, né, essa expressão que você usou aí com muita força, né, luso, afro, ameríndio, e o que é que significa o mestiço? O que a gente está assistindo hoje, para quem tem militância política ou está no Brasil hoje, e de olhos abertos, é um movimento que até o próprio movimento não quer que seja assim chamado, mas é identitarista, que tem nos dividido mais do que unido. E eu me pergunto assim, até quando tudo que nós vimos aqui nesses 3 dias será para esse pequeno grupo que pôde vir, claro, né, presencial, mas, sobretudo, assim, nas universidades públicas, como que você, Amon, vê um movimento que possa vir a ser feito, de que isso esteja mais presente na formação, sobretudo de professores? Porque a questão nossa aqui do Distrito Federal, de Ibanez ter sido reeleito, foi por professores também, mas com uma grande massa de professores. Nós temos 32 mil professores sindicalizados, que multiplicam mais de 600 mil alunos. E que se permite a militarização da escola pública. Ela é decidida em assembleia dentro de escola. Então, eu penso assim, o que é que a gente faz com tudo isso? E aí, na dimensão, né, da espiritualidade, que está aqui colocada, né,
Eu acho que, para mim, de Agostinho, e eu leio, releio, né? E cada vez busco entender mais, essa trova aqui, né? Não sei se é trova ou verso, como é que a gente chama? Pode ser quadra, né? Ou quadra, né? Crente é pouco, sete Deus, e para o nada, que é tudo, inventa caminhos teus. Agostinho da Silva. Bom, são questões difíceis essas. São questões difíceis, né? A gente pode aqui ensaiar podemos ensaiar hipóteses, né? Eu acho. A universidade e aqui os Estados Unidos, né? Novamente, quer dizer, esse movimento que vem sendo chamado de identitário, ele é uma importação, né, das ciências humanas, né, produzida no âmbito das ciências humanas norte-americanas, né. Antônio Risério trabalha isso muito bem, né. É mais fácil lidar com as coisas sempre que nós as simplificamos, me parece, né? Quando nós criamos dicotomias muito precisas, claras, né? Sem permeabilidades, né? É o preto e o branco, é o sim e o não, os bons e os maus. Politicamente as coisas ficam mais tranquilas de serem conduzidas, né? Porque uns elegem-se como eleitos, de algum modo, e outros como os não eleitos que precisam ser esclarecidos, né? E para um país como o Brasil, isso é uma catástrofe, né? Porque a nossa sociedade, né, e o processo da nossa formação histórica, o processo de formação do Brasil, ele apresenta como estruturantes, como centrais, os diferentes processos de miscigenação étnico-cultural, né? Miscigenação que acima do Rio Grande não se deu na mesma escala e intensidade que aqui, né? E aí põe-se novamente Al-Ândalus, né? Porque eu falei aqui da álgebra, da trigonometria, da filosofia de Aristóteles, etc., né? Mas não falei de uma inclinação antropológica que essa experiência, né, em Al-Ândalus, né, ou tal como os judeus que também lá habitavam, referiam o mesmo território, Sefarad, né, e daí os judeus sefarditas, que eram propriamente peninsulares, né, até o momento que antecede as conversões forçadas e depois a expulsão com a Inquisição, né. Então, há uma sobrevivência antropológica fundamental, da qual Gilberto Freire trata. Veja, quer dizer, Gilberto Freire é demonizado por essas pessoas, né? Demonizado, a democracia racial. Quer dizer, o pensamento de Gilberto Freire se reduz à democracia racial como se ele não tivesse feito nada mais. Mas ele vem e afirma que a presença, né, de toda essa, não a presença, mas enfim, a ocorrência de toda essa realidade étnico-cultural múltipla que se deu na península, né, gerou nos portugueses o que ele chama da adaptabilidade, como um traço antropológico, e a miscibilidade. Porque a miscigenação ocorreu profundamente já lá. E aí há várias noções que procuram dar conta, né, dessa zona de fronteira, né? O Carlos Fuentes fala que essa Península Ibérica havia todo um conjunto de limiares e de limites em movimento, dinâmicos, que ele chama de fronteiras crepusculares, né? E o que é o crepúsculo? O crepúsculo não é nem bem dia nem bem noite. A gente tem o crepúsculo matutino e o crepúsculo vespertino, né? É quando se dá o pôr do sol, e aí nós temos aquela gama de cores, né?
Então, essas fronteiras crepusculares. E há uma série de noções, por exemplo, moçárabes, muvaladis, etc., né? São pelo menos 4 grandes noções que visam definir as condições híbridas, né? Então, é o cristão que vive sob dominação muçulmana sem se converter ao islamismo, mas está lá, né? Depois, a depender da localidade, se a dominação é cristã, por conta do processo de reconquista, é o muçulmano que vive sob dominação cristã, tendo que se converter, né? Porque o cristianismo diferencia-se, pelo menos naquela experiência, do islamismo, né? Foi uma estratégia de dominação política permitir que os cristãos continuassem a exercer a sua confissão. E aí tem uns dados assim incríveis, porque quando Lisboa é conquistada, se eu não me engano, no ano de 1137, pelos cristãos, dos muçulmanos, os cristãos que se encontravam dentro daquela Lisboa dominada pelos islâmicos não queriam ser dominados pelos cristãos do norte que cá vinham. Porque o culto que ali havia é chamado cristianismo hispânico, que é diverso, não é ultramontano, né? Não obedecia aos desígnios de Roma, né? Aos imperativos de Roma, né? Tem um pouco disso na tua fala, né? Quando você referiu o cristianismo impositivo. Que cristianismo, né? Quais cristianismos, né? A gente aqui precisaria trabalhar, né? Então nós temos, Izinha, essa marca antropológica, essa determinação antropológica da adaptabilidade e da miscibilidade, que estrutura o nosso processo de formação. Né? Então, a miscigenação não é um estupro. Isso é uma estupidez. Isso é uma estupidez porque manifesta uma profunda ignorância histórica, né? Basta nós olharmos aqui para os nossos fenótipos. É uma negação da realidade. Então não é aceitável, né, que a miscigenação tenha decorrido unicamente de relações forçadas, violentas entre o senhor e a escravizada. Porque não há escala para isso. E aí, como diz Antônio Risério, a miscigenação é um processo popular que atravessou a sociedade brasileira nos seus diferentes momentos de les a les. Então, quer dizer, algo de muito errado põe-se aí. E a forma com a qual podemos combater isso é por meio do estudo, da pesquisa e da difusão dos resultados aí obtidos, não há outra maneira, né? E fazer a disputa disso no espaço político, com as forças e as condições de que dispomos. Eu acho que é por aí. Porque se há salvação, ela dar-se-á pela educação, pelas artes e pela cultura, né? O Agostinho da Silva já dizia, a salvação está nas artes, né? Nesse sentido, né? E nessa articulação entre educação, cultura e artes. Rômulo é professor, né? Atua nessa pegada, sabe aqui o que está sendo dito. Hoje é um momento muito raro. Você quer falar? É o que eu gosto. Deixa eu dar o microfone para você. Eu tenho volume de voz, anos de sala de aula. Só pra gente que tá captando a câmera. Ok. A gente aprende a colocar a voz de acordo com a sala, né? Enfim, agradecer essa oportunidade, né, de aprender de um tema assim tão precioso, tão inspirador, né? E esses 3 dias me trouxeram muitas reflexões. Eu sou um tanto tímido assim em público, então desde o primeiro dia eu queria ter me manifestado. Recentemente li uma biografia de Dom Sebastião que me encantou e queria ter manifestado alguma coisa, mas essa circunstância de tempo e a minha timidez também acaba que eu vou embora e fico pensando, depois matutando, puxa, mas você podia ter contribuído e tal. Então, hoje eu estou aqui fazendo esse exercício, né, de vencer a timidez e me manifestar.
E nesse sentido, assim, de agradecer a presença aqui dessas pessoas bacanas, pessoas que me aproximaram do professor Agostinho há vários anos. Fabrício foi um deles, que acho que por volta de 94 me contou uma história da atuação do Agostinho na UNB, que eu fiquei encantado e comecei a pintar umas bandeiras. Então vem daí essa minha aproximação maior, com essa mensagem, né, de um mundo mais fraterno, de uma sociedade possível, né, onde os conflitos sejam mais equacionados, onde haja um diálogo mais presente, né, nas instâncias da sociedade, né. Hoje, inclusive, essa relação aí com a Península Ibérica, né, eu que me considero neto de espanhóis e o avô português do Algarve, quer dizer, a região do sul, onde a influência árabe é mais presente, né. Então me tocou muito, me emocionou muito. Lembrar desse avô que eu não conheci pessoalmente, meu avô Francisco, que eu não conheci, mas que eu tenho uma ligação espiritual com ele, por conta dessa herança, de uma sabedoria, de um olhar para essa mestiçagem espiritual que nós herdamos, né? De alguma maneira, um pouco dessa vertente árabe também. Eu comecei a me aproximar da tradição sufi, que tem muito a ver com esse aspecto mais contemplativo, né? De focar o coração, focar o silêncio interior para entrar em contato com essa dimensão mais elevada, né, mais alta, né? Então, assim, são umas breves palavras. Teria muito assim que perguntar mais e conversar mais, mas agradeço desde já essa oportunidade. Eu queria só assim falar um poema, já que acho que o momento é propício para a gente falar um pouco de poesia, né? Então, é um poema oração que eu dedico, então, ao Amon e aos amigos aqui presentes. Em nome do Pai, de todos os povos, Maíra de tudo, excelso Tupã, em nome do Filho, que a todos os humanos nos faz ser irmãos, no sangue mesclado de todos os sangues, em nome da aliança da libertação, em nome da luz de toda a cultura, em nome do amor, que está em todo o amor, em nome da terra sem males, perdida no lucro, ganhada na dor, em nome da morte vencida, em nome da vida, cantamos, Senhor. Essa é uma prece do bispo Casaldáliga, que desde a primeira vez que eu vi me emocionou profundamente. Eu acho que diz muito da nossa alma brasileira, que é essa mescla, esse amálgama, como dizia o Agostinho, né? Que a alma brasileira é esse amálgama, né? Gratidão.